Bom, minha gente, nós vimos no bloco anterior que uma parábola pode ter um ponto mais alto ou um ponto mais baixo, certo? Nós estamos falando do vértice, mas muitas vezes nos próprios vestibulares eles usam os termos ponto de máximo ou ponto de mínimo, ok? Então vamos pegar uma primeira situação. Imagine a parábola que tem a concavidade para cima. Embora ela tenha a concavidade para cima, ela vai ter um ponto de mínimo. Por quê? Porque tem um ponto mais baixo. Esse ponto mais baixo, que é chamado de vértice, atenção pessoal, por ser um ponto, ele tem um valor para x, que eu vou chamar de x do vértice, ou xv, e um valor para y, que é chamado de y do vértice, ou yv. É com esses dois valores que eu vou me preocupar agora. Como calcular os dois. Ok? Me acompanhe? É o seguinte, para calcular o valor do x do vértice, existe uma fórmula, assim como para o y. E eu vou te mostrar depois que dá para calcular sem fórmula, dependendo da situação. Então veja só, para calcular o x do vértice, você vai usar o quê? xv igual menos b dividido por 2 vezes a. Ô Domingos, de onde é que vem o b e o a? Bom, você lembra qual era a nossa função do início da aula? F de x igual ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Olha só, gente, o a, o b e o c são os coeficientes. Lembro, o a não pode ser zero, tá? Se for zero, daí a função não é do segundo grau, seria do primeiro. Mas pegue esses valores e use na fórmula menos b sobre 2a. Então o que eu vou fazer? Eu pego esses valores b e a da expressão que te dá a parábola. Por exemplo, se você tem uma parábola que é y igual, aquela primeira, y igual x ao quadrado menos 5x mais 6, o a vale 1 e o b vale menos 5, o c vale 6. Agora, para a fórmula do x do vértice, o que eu faço? Eu pego o seguinte, eu pego o b, que é menos 5, e divido por 2 vezes o a, que é 1. Certo, gente? Se você fizer a continha, menos b menos 5 dividido por 2 vezes 1, você vai achar o quê? 2,5. Esse é o x do vértice. Tudo bem? Para você descobrir o y do vértice, o que você faz? Pega o valor do x do vértice, que é o 2,5, por exemplo, e substitui na função. Y igual x ao quadrado menos 5x mais 6. Se você substituir, você vai descobrir um valor para y. Correto? Um detalhe importante, gente. Eu posso descobrir esse valor de y através de uma outra fórmula, mas essa daí ela é descartável. Eu até vou te mostrar qual é, mas ela é descartável. Qual é a fórmula? O y do vértice, o yv, é igual menos, abre um parênteses, b ao quadrado menos 4ac, fecha parênteses, tudo dividido por 4a. Você vai falar, credo, professor, da onde que é esse número que está aí no numerador, menos b ao quadrado? Isso aí é o delta. Lembra do delta? Lembra quando você estudou a fórmula de Bhaskara? Pessoal, na fórmula de Bhaskara, dentro do radical, você tem o delta. O que é ele? b ao quadrado menos 4ac. Certo? Então, como é que eu posso resumir essa fórmula de y do vértice? Y do vértice é igual menos delta sobre 4a. Mas, gente, por favor, essa fórmula é descartável. Se você souber a fórmula do x do vértice, você faz assim. Você pega o x do vértice, substitui na função que você descobre quem? O y do vértice. Aí você não tem sofrimento. Combinado? Sem problemas? Quer dar uma olhadinha naquela segunda parábola? Então vamos lá, vamos ver aquela segunda parábola que eu te mostrei no primeiro bloco. Y igual menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Quanto vale o a? Menos 1. Quanto vale o b? 4. Quanto vale o c? Menos 3. Use a fórmula do x do vértice. xv igual menos b, que fica menos 4, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2, que é o x do vértice. Professor, mas eu estou enxergando uma coisa aqui, será que eu estou louco? Esse número 2 que você encontrou, eu estou vendo que é o número que está entre 1 e 3, que são as raízes. Não, você não está louco não. Gente, o x do vértice é a média aritmética. Como é que eu faço a média aritmética de dois números? Eu somo os dois e divido por 2, correto? Então veja só, as raízes são 1 e 3. Você soma 1 mais 3, que dá 4, e divide por 2, que dá 2. Domingos, mas é muito melhor achar desse jeito do que pela fórmula. Eu sei. É que às vezes, pessoal, não tem como você usar a média. Ué, como? Eu te dou um exemplo. Imagine uma parábola que não toca o eixo x. Se uma parábola não encosta no eixo x, eu não tenho como fazer média. Como é que eu vou fazer média aritmética de dois números que eu não tenho? Por isso que eu tenho que saber a fórmula do x do vértice. Não esqueça. xv igual menos b sobre 2a. Mas é claro que quando você tiver as raízes, aí você pode fazer média aritmética. Fica bem melhor, né?
Com certeza. Entendido? Então vamos lá, vamos resumir. A fórmula do x do vértice é importantíssima, menos b sobre 2a. Achando o x do vértice, você vai pegar esse valor. Qual é o valor que eu achei? 2. Agora substitua esse valor 2 na função. Vamos lá, a função é y igual menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Põe 2 no lugar do x. Fica y igual menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 menos 3. Faz a conta? Quanto dá o y? Dá 1. Então, quais são as coordenadas do vértice? O x do vértice é 2 e o y do vértice é 1. Agora, olha o desenho. Repare como aquele ponto mais alto da parábola, de fato, ele é o ponto máximo e tem para x 2 e para y 1. Legal? É assim que você descobre quem? O y do vértice e o x do vértice. Beleza, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos resolver aqui um exercício para te mostrar qual é a aplicação disso. Me acompanha. Em uma partida de vôlei, um jogador deu um saque em que a bola atingiu uma altura h em metros, num tempo t em segundos. De acordo com a relação h de t igual a menos t ao quadrado mais 8t, letra A, em que instante a bola atingiu a altura máxima? Letra B, de quantos metros foi a altura máxima alcançada pela bola? Minha gente, h de t igual menos t ao quadrado mais 8t é uma parábola, certo? Por que eu sei que é uma parábola? Porque o h está fazendo o papel do y e o t está fazendo o papel do x. Então você podia escrever como f de x igual menos x ao quadrado mais 8x, sem problemas. Se você quisesse, poderia. Gente, essa parábola tem a concavidade para baixo, porque tem menos na frente do x ao quadrado. O a é negativo, tá? Menos no caso da frente do t ao quadrado, se você prefere. Se o a é negativo, a concavidade é para baixo. Me ajuda a encontrar as raízes. Então o que eu faço? Eu vou igualar a zero, beleza? Se você igualar a zero, você vai descobrir dois valores para t, ou para x, que são 0 e 8. Legal? Como é que eu descobri esses valores? Ou usando a fórmula de Bhaskara, ou colocando t em evidência. Gente, esses dois valores são as raízes. Agora faz o seguinte, dá uma olhada nesse desenho. Olha só. Eixo x e eixo y. O eixo x é o tempo, o eixo y é a altura. Repare que a parábola está saindo do zero, desenhada com cavidade para baixo e caindo no 8. Pessoal, 0 e 8 significam o tempo que a bola ficaria ali, desde o momento do saque até o momento que ela cai no chão ou alguém faz a recepção. Tá? Isso não foi citado. Mas a questão é a seguinte, a altura está sugerindo que eu saí do zero, ela fez o trajeto dela e caiu ao chão, voltou ao ponto de partida. Tá? Ou pelo menos a altura do sacador, vamos dizer assim. Mas o importante é o seguinte, vai lá no ponto mais alto. O ponto mais alto, agora desça até o eixo x. Pessoal, esse número que vocês encontraram no eixo x vale quanto? Qual é a média entre 0 e 8? 0 mais 8 dividido por 2, 4. Então, esse número 4 é o x do vértice. É o tempo que a bola demora para atingir a altura máxima. Então, você acaba de responder a letra A. Beleza? Agora, pega esse número que você achou 4, que seria o x do vértice, e substitua esse t, seria o t do vértice, então, lá na função. Vai lá. Então, você vai ter h de 4 igual menos 4 ao quadrado mais 8 vezes 4. Se você fizer essa conta, você vai descobrir o quê? Que a altura da bola, ou a altura máxima, é igual a 16 metros. Respondendo a letra B. Legal? Professor, eu podia ter usado as fórmulas? Podia. Mas nesse caso, pessoal, simplesmente com o desenho e com as raízes, eu consigo resolver a questão. Certo? Meus amigos, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, a paciência de vocês com a matemática, e nós nos encontraremos em breve para falar sobre geometria. Um grande abraço.